e Sim. Ivana, LGPD. Bom, vamos lá, então. Todo mundo ouve bem, né? Tá, bom dia. Enfim, sou Ivana, acho que a gente já, né, já se viu em algumas situações. É, O que a gente tem aqui é uma apresentação do plano, né? Acho que a Camila falou muito bem, que aqui a gente tem, que agora o momento é esse, né, de participação e de execução da comunicação, mas o que a gente tem aqui é uma apresentação de um documento que ainda vai estar tá com mais detalhes, e vai ser disponibilizado também para vocês. A ideia aqui é a gente poder passar e discutir um pouco do pensamento estratégico, tá? Então, é, só para a gente ter uma noção do que tem, do conteúdo de agora, a gente vai passar por alguns capítulos que são teóricos, mas eles são necessários para poder a gente entender qual é o raciocínio que chega até uma peça de comunicação propriamente dita, né? Então, a gente precisou fazer um destrinchamento de alguns elementos necessários para construir um fluxo, e aí a gente vai também, né, muito visualmente explicar isso e construir até matrizes que vão ajudar a gente a construir essa comunicação, porque comunicação não é uma coisa estática, não é estanque, né? Ela continua, ela tem que continuar acontecendo. Então, isso aqui é muito um guia também, apesar de ter o caminho estratégico e indicações de ação, de tarefas, ela é um guia, porque isso precisa ser continuado. Então, a gente vai passar por alguns desses capítulos. Obviamente, quando a gente chegar lá em peças, né, que é no final, o penúltimo, vai ter tudo, isso vai ficar muito mais ilustrado, né, como a gente vai conseguir visualizar como é que essa comunicação toma forma, mas é um processo e a gente vai explicando bem direitinho o passo a passo. Como eu acabei de dizer, né, existe um documento que depois vai ser disponibilizado, né, está aqui com um link, mas vai ser entregue para vocês, e que é um documento também para ser preenchido e crescido, né, à medida que o tempo passa e as necessidades vão evoluindo. Para começar qualquer planejamento, a primeira coisa é o que é que a gente quer, né? O que é que a gente precisa entender, o que é que a gente, qual era o objetivo da gente enquanto consultoria de comunicação aqui, para a gente poder desenhar o que é que a gente entregaria de estratégia. Então, a primeira coisa é todo mundo falar a mesma língua. Então, a gente precisa de uma comunicação que seja inclusiva e que seja assertiva, né? Que consiga realmente tocar todo mundo de uma mesma forma. Então, é a primeira coisa, é unificar essa comunicação com inclusividade e assertividade. Ter a população local e parceiros nas atividades, ou seja, ter uma participação efetiva, né? Então, essa comunicação ela também precisa trazer convocar essa participação e a manutenção do engajamento, principalmente dos membros da aliança, né? Dentro da comunicação, dentro do processo de fazer comunicação, mas dentro também do todo o projeto. Então, esses são os 3 objetivos, de uma forma muito macro, que saíram guiando a gente nesse caminho de pensamento. A outra etapa que a gente faz quando faz planejamento é pensar quem são as pessoas, né? Dessa dinâmica toda, que grupos de pessoas a gente tem. Então, a gente tem a própria aliança como um público, a gente tem os potenciais membros, né? Novos membros que possam se juntar a esse grupo, os moradores, os investidores e parceiros, até por ler aqui, e sociedade. Sociedade, na verdade, todo mundo é, mas existe ainda uma sociedade que não vai atuar diretamente com quem a gente também precisa falar. Isso foi uma coisa que, inclusive, surgiu durante todo o processo de escuta, né? Com algumas conversas, a gente entende que visibilizar as ações e o projeto como um todo é também uma forma de fortalecer tudo isso. E, por isso, a gente precisa mapear que a sociedade né, ter em mente que a sociedade é um público com quem a gente precisa dialogar também. Mas quem são a gente sabe, mas o que é que a gente precisa? Do ponto de vista de comunicação, o que é que cada uma dessas pessoas precisam? Né? Quando a gente fala da aliança, dos membros da aliança, a gente precisa... eu estava vindo aqui, apareceu uma notificação. Conexão, pertencimento e reconhecimento. Ou seja, fazer sentir que né, o grupo se sinta grupo, o grupo fique coeso, o grupo fique unido.
quando a gente fala de potenciais membros, é o reconhecimento de que a presença e a participação daquela pessoa é importante também para a agenda. E estímulo para isso, né? Para participar. Quando a gente fala dos moradores, é reconhecimento da importância de cada um, né? O estímulo também para participar, para estar junto, e a sensação de pertencimento, assim como a aliança, porque, muito embora existam, a gente sabe que existem moradores membros da aliança, mas existem moradores de uma forma geral. E também, essas pessoas também precisam se sentir pertencentes ao projeto, né? Para que elas estejam completamente envolvidas no projeto. Quando a gente fala da sociedade, especificamente, a gente está falando desse grupo que é mais externo aos outros, né, que a gente mencionou. Então, é tomar conhecimento, né, é saber das ações, ou seja, informação mesmo. E um reforço para entender quem são essas pessoas. Quem são as pessoas que estão à frente e que ações são essas que estão sendo, né, tomadas. E os investidores parceiros, aí a gente está falando de dados mais consistentes, né? Quais são os resultados, qual é o propósito do projeto, né? Que transformação esse projeto está trazendo. Então, isso é o que convence, são argumentos mais racionais. Quando a gente fala desse grupo específico de público, é isso que termina sendo mais necessário. Isso é importante, porque quando a gente precisa fazer uma peça específica, às vezes eu preciso fazer uma apresentação do projeto para conseguir um apoio, para conseguir uma parceria pontual. Então, tudo isso é importante a gente ter em mente, né, dentro desse documento, para que a gente saiba o que de fato comove essas pessoas, o que de fato toca, né? Quais são as argumentações que funcionam. Mapear as pessoas, né, os grupos, né, os públicos, a gente vem para uma lógica de fluxo, que é isso que vai orientar o pensamento também estratégico da comunicação. Então, a gente criou aqui 3 grupos, né, 3 fluxos. O fluxo interno, que é a aliança para aliança, essa é uma comunicação que precisa ser cuidada, obviamente, para manter esse engajamento lá no objetivo, né? A gente tinha um engajamento, o engajamento dos membros da aliança como um dos principais objetivos, então, essa comunicação no fluxo interno ela é fundamental. O fluxo externo geral, que é da aliança para fora, mas quando a gente fala da aliança para fora, a gente faz um recorte específico no externo, que é o fluxo Edgar Gayoso, que é essa conversa, esse diálogo, que é um diálogo mais próximo e que requer uma atenção mais dedicada, né? A gente precisa... a relação da aliança com o Edgar Gayoso, com o residencial Edgar Gayoso, é mais estreita do que todos os outros grupos do fluxo externo, então do externo geral. Então, a gente tem essas especificidades, por isso que a gente dividiu, né, agrupou a partir disso, a partir agora dos fluxos. E nesse desenho, a gente consegue entender um pouco a lógica. Todo mundo é sociedade, mas de uma forma mais pontual e mais abrangente, a aliança dialoga com a sociedade, né? Assim como investidores e parceiros de forma pontual e potenciais membros também, quando tiver um convite, uma abordagem, uma oportunidade. A aliança, entre a aliança, a gente está aqui com as setas brancas, né? Essa comunicação que acontece internamente. E a aliança, esse fluxo Edgar Gayoso é a aliança para os moradores, que é externo, mas é um recorte específico, requer uma atenção dedicada. Aqui, quando a gente definiu lá os objetivos, os públicos e os fluxos, né, que caminhos essa comunicação deve fazer para cada um desses públicos, a gente também agora traz o eixo estratégico. Isso aqui é uma entrega realmente para vocês, é o que vai orientar o pensamento. Então, a gente tem 3 eixos, o da conexão, o da convocação e visibilidade e o da organização. O que significa cada um? Conexão é gerar esse engajamento, né, a partir do vínculo, criar um vínculo, né, já transformar os contatos que já existem numa conexão mais estreita, numa relação mais estreita. E inspirar, a partir disso, também trazer, inspirar outras pessoas a entrarem, né, ou querer fazer parte disso. Quando a gente fala de convocação e visibilidade, é para chamar para a participação, né? Todas as vezes que a gente precisar, mas a gente também usar recursos de linguagem, trazer visibilidade, ou seja, demonstrar, abrir, como se a gente estivesse abrindo as janelas agora,
de toda essa atuação. Então, é uma coisa de chamar mais para a ação, usar recursos de dizer, vamos juntos, né? Essas são coisas muito específicas, a gente vai detalhando isso e a gente vai ilustrar isso, mas é muito mais de botar a cara no sol, é uma expressão que a gente costuma dizer aqui, botar essa cara no sol e convocar para as pessoas chegarem junto. E organização tem a ver com o trabalho interno, né? De uma forma geral, a gente está falando de criar tarefas sistemáticas, né, de produção, produzir o conteúdo, saber quais são os próximos passos e isso gerar tarefas. Então, criar esse processo de fluxo de trabalho. Uma escuta, né, o tempo inteiro, com escuta e registro, para poder ter memória. Só para fazer se entenderem, quando a gente fala, por exemplo, lá de parceiros, investidores, a gente fala de dados, né, de resultados. Então, para cada ação, todo o registro é importante, porque na hora que a gente precisar fazer uma comunicação pontual, pedindo um apoio, ou, enfim, se apresentando a um investidor, todas essas informações que foram registradas a cada ação, elas servem como recurso para a gente comunicar e convencer. Então, essa parte de organização também tem a ver com isso. E, naturalmente, a partir de criar esse modelo de organização, a gente tem mais autonomia, né? Essa comunicação ela começa a ficar mais engrenada, né? Como uma equipe, e ela começa a fluir com mais autonomia. O que acontece, né, dentro dos eixos que a gente explicou, o que eram os eixos, mas o que de fato são produtos, né, são tarefas que podem ser, e essas são as primeiras, mas elas estão baseadas nesses eixos. Então, quando a gente fala de conexão, a gente está falando de posicionamento e tom de voz, que é uma coisa que está aqui, que a gente está apresentando para vocês, e que está nesse documento também mais completo. A definição de mensagens, né, quais são as mensagens para quem, a gente também vai passar por isso. A gente vai passar por uma matriz que vai explicar que tipo de tom de voz, de tom de mensagem a gente dá e que canais a gente coloca. Então, está tudo aqui em conexão. Quando a gente fala de convocação e visibilidade, a gente está falando, né, das atividades abertas, da visibilidade e presença em canais, divulgar esses resultados, convocar, contar casos e histórias para aproximar a realidade, né, de quem mora no residencial de Cacaiúso, da vida das pessoas, né, de todo mundo. E, e esse aqui, na verdade, cresce muito, pode e deve crescer muito, né? Porque a cada ação que vai sendo feita, a gente está, na verdade, gerando possibilidade de convocação e de visibilidade no pós. Então, uma ação, ela gera convocação e visibilidade depois. Tá? E organização, a gente está falando de uma composição de um GT de comunicação, a gente vai falar um pouco disso aqui também. Um plano de ação que a gente tem uma linha aqui aberta para depois também ir se desenvolvendo, e a geração, por exemplo, de relatórios, né, que são os registros, enfim. A gente tem os registros fotográficos, mas a gente também tem o relatório e deixar tudo arquivado e tudo organizado e tudo à mão quando a gente precisar para futuras comunicações. Falando dessa coisa do tom de voz, né, de alinhamento, do posicionamento, isso significa como né? A partir de que pilares a aliança se apresenta. E acho que é importante a gente dizer isso, né? A base toda dessa estratégia está em se dizer aliança. Hoje, a gente precisa tomar consciência do grupo inteiro. Essa é a grande história. A gente está fazendo um processo de autonomia para a aliança, fortalecimento e protagonismo da aliança. Então, esse protagonismo, né, essa forma de se consolidar enquanto um grupo, começa com esses pilares. É um processo coletivo de comunicação, né? Tem que pensar na simplicidade da fala, tem que lembrar que todo mundo precisa entender, inserir no grupo, falar a gente, falar, né, nessa coisa de fazer parte. A aliança é também todo mundo. É plural, no sentido de colocar isso a gente já faz, mas é um reforço, é transparente de mostrar os resultados, é horizontal no sentido de todo mundo ter poder de decisão, né? Como de fato já acontece no próprio projeto, e sustentável também na forma de escolher. Então, não é só dizer que é sustentável, mas demonstrar através de ações.
Isso aqui é muito básico ainda, é o pilar, tá? Quando a gente fala do conceito, o que é isso? É a frase que não necessariamente é um slogan, como a gente fala, né? Mas ela tem uma promessa, né? Ela tem uma verdade ali. E a gente construiu e apresenta para vocês essa proposta, que é quando a gente se une, tudo se transforma. Voltando a essa história que a gente falou agorinha, né? A partir de agora, não existem instituições isoladas para falar do projeto, né? Para falar, a gente está falando da aliança. Então, a aliança tem um conceito, tem uma promessa, tem uma verdade. A gente escolheu essa construção especificamente porque tem a palavra gente, tem a palavra une e a transformação. Porque esse é o grande objetivo, essa é a grande razão de ser da aliança, né? Pessoas muito diversas que estão juntas para realizar a transformação. Então, é uma forma aqui que, na verdade, ela pode ganhar outras formas de dizer a mesma coisa, mas essa é o grande conceito. É como se fosse a frase, né? A frase que sintetiza, que resume essa junção, essa união de forças. E uma coisa que é muito importante é, uma vez aliança, é a aliança que fala. Então, a aliança precisa todo mundo estar com a mesma mensagem alinhada, né? Obviamente, aqui tem um texto que não precisa ser dito com todas as palavras, não precisa ser decorado, precisa ser entendido para ser reproduzido enquanto aliança. Cada um, em cada ambiente, em cada situação, vai reproduzir a mensagem do melhor jeito, para que ela da sua própria linguagem e para que ela seja entendida. Mas aqui eu vou fazer uma leitura para a gente entender qual é o conceito, qual é o importante de dizer, né? Nós somos da Aliança Antelo-Residencial Edgar Gaioso, um grupo que se uniu para criar transformações urbanas sustentáveis e inclusivas no residencial, que fica na Zona Norte de Teresina. Juntamos pessoas do Edgar Gaioso, especialistas e lideranças da sociedade, universidade, empresas e poder público. Então, essencialmente, é aquela frase de antes sendo explicada, né? São pessoas, gente que se une para transformar. É importante que todo mundo entenda que tem que falar agora pela aliança. Por isso que essa mensagem está tão destacada aqui para a gente. E aí a identidade visual, você já tem percebido aqui durante essa apresentação que a gente já tem alguns recursos. Eu vou passar a palavra para a Bela, que é a designer, junto com a Amanda, e aí eu posso eventualmente fazer algumas pontuações, amiga, mas é a forma visual que a gente, enquanto aliança, agora vai ter. Só antes de explicar, é isso, a gente, protagonismo, né? Agora quem fala é a aliança. Então, cada pessoa, membro da aliança, fala enquanto aliança. Para isso, a gente precisa ter essa identidade visual, essa marca, né? Essa marca consolidada. E aí, Bela vai explicar para vocês. Bom dia, gente. Essa é uma marca que vocês já estão familiarizados, né? Já olharam essa marquinha algumas vezes. Então, a gente vai só dar um reforço aqui, até para vocês entenderem o caminho que a gente usou, né? E acho que isso reforça também os pilares, né? E onde a aliança quer chegar e o que é que a gente tirou disso para transformar isso num recurso visual. É sempre bom lembrar que esses recursos visuais, eles partem de ideias, né? De mensagens que a gente quer transmitir. Então, nada está aí por acaso. É por isso que a gente vai falar um pouquinho dessa identidade visual muito rapidamente. Pode passar, Ives, para o próximo. Uhum. Essa é a marquinha da aliança, né? A gente acha importante a criação de uma marca com todo o recurso que uma marca exige, né? Então, uma marca, por exemplo, de um produto, de um serviço, enfim, porque isso agrega, né? Isso dá uma cara, né? Faz você vestir a camisa, inclusive, em algum momento, se quiser fazer uma camiseta com essa marca, ou enfim, isso começa a se desdobrar em peças que a gente pode usar de fato, e parece que isso dá uma sensação de pertencimento também. Então, a marca é importante também por isso. Falando rapidamente sobre ela, a gente usou essa tipografia
ela tem algumas letras que são bem redondinhas, né? Então, esse O, esse G, esse C, né, que é meio redondinho também, chega quase a tocar um no outro, uma extremidade na outra. E aí isso dá essa sensação, é uma sensação simpática, né? Uma marca que ela aproxima, ela não tem aquela sensação de algo intangível, né? Uma marca que você vê que é muito fria, ela é muito pelo contrário, é uma marca que agrega, que tem essa simpatia para chamar para junto, né? A gente usou também a paleta de cores do projeto, né, que já é usada nas outras aplicações do projeto. Então, sempre que o projeto aparecer, né, ou com a aliança, eles vão estar sempre dentro da mesma paleta de cor, o que facilita a aplicação também. E falando sobre a iconografia, que são essas 3 casinhas, né, que a gente simplificou, na verdade. Então, elas ficam chapadas, que a gente chama, mas que em algum momento elas se encontram nesse meinho, entre uma cor e outra. Faz a referência às casinhas do referencial, formando essas interseções, né, sugerindo essa união, que essas casinhas estão juntas, e essa troca, essa pluralidade, a conexão, que aí também pode ser entendida como a conexão dos próprios atores da aliança. Por isso que essas interseções, elas acontecem, na verdade, em todas as marcas do projeto. Isso foi uma coisa que a gente trouxe para a aliança pelo Residencial Edgar Gaioso, e também aqui em Recife, a gente também fez uma interseção de cores e de formas, porque a gente achou que isso dava esse sentido de união e de troca. Pode passar, Iris. Então, aí só mostrando um pouquinho de tipografia e paleta de cores. Aqui é só para mostrar mesmo, mas no Tipografia documento... é a fonte, né, amiga? É a letra mesmo, né? A letra, exatamente. Então, é muito importante que essas duas características elas se mantenham, tanto paleta de cores quanto fonte, porque quando a gente começa a mudar muito, né, a mexer, na verdade, de qualquer forma que seja, na fonte e nas cores, a gente vai perdendo força da marca, né? Ela vai começando a destoar, ela vai começando a perder aquela unidade de sempre que a gente olhar a marca, ela está sempre igual. Então, a gente usa essa fonte na comunicação e a gente usa essa paleta de cores na comunicação também, lá na frente, quando a gente estiver falando de Instagram, de WhatsApp, enfim. Quanto mais unidade, melhor, nesse caso. Aqui a gente só dá uma olhada na marca aplicada nessas 4 cores, a gente vê que ela tem uma boa legibilidade, a gente vê que ela funciona bem, são cores que se harmonizam muito bem e que a gente consegue ler essa marca em qualquer uma das cores, em qualquer um dos fundos. Elas combinam e tem muito contraste, né? Contraste também é um recurso para facilitar a comunicação, né? A gente, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, por exemplo, faz uma comunicação, bota vermelho, a letra vermelha no fundo azul, não existe um contraste bom, então a leitura é prejudicada. É importante também garantir que esse contraste aconteça para facilitar a leitura, quando a gente diz E que simplificar. respeitar sempre esses contrastes que foram indicados pelo manual de marca, que isso aqui é uma parte do manual de marca, né? Então, por exemplo, às vezes, se for o caso de fazer algum material e, por exemplo, a gente quiser colocar o verde, nunca colocar essa letra, essa fonte, no laranja, por exemplo, ela está em branco, porque ela dá um contraste maior. Se a gente colocar essa letra no laranja, a gente já não vai ter uma legibilidade boa. Então, recorrer sempre a esse material, no momento que for criar alguma coisa, isso aqui vai orientar vocês não vão ter que ficar quebrando a cabeça para saber como fazer.
Aqui foi um pedido muito específico, né, da identidade visual de Edgar Gaioso, porque existem muitas características do residencial que a gente quis trazer para a comunicação. Então, a gente trouxe isso ilustrado. A gente tem fotos maravilhosas também, que foram registradas nos mutirões e tudo, mas a gente achou que trazer isso como ilustração daria esse sentido mais divertido, né? Uma coisa bem específica. Então, são ilustrações que não são da internet, né? São criadas especificamente para para a aliança. Então, cara, né, alguns detalhes, né? Por exemplo, o cachorrinho, as crianças, a caixinha postal, enfim, são características e detalhes que quem é do residencial vai entender e vai se identificar. Então, um reforço aqui é um recurso de linguagem que quando a gente... Lembra que a gente falou dos fluxos, né? Então, a gente tem... Algumas situações são muito formais. Quando a gente falar com potenciais parceiros, né, potenciais membros e tal, é uma linguagem mais formal, mais corporativa. Mas a gente vai ter situações onde a gente precisa ser muito didático, né? Então, o recurso da ilustração, além de gerar, nesse caso, a gente fez a combinação do banco de ilustrações com elementos que trazem a lembrança do que se vive, né, no residencial através das ações da Aliança, mas também para facilitar o entendimento. E vocês vão ver, tem um exemplo específico aqui que vocês vão ver que é um recurso mais didático mesmo, né? Quando a gente coloca um passo a passo com ilustração, a gente consegue deixar a comunicação mais simples e ela consegue alcançar mais gente. isso. Posso mudar, né, Luna? Pode sim. Aí volta aqui, então. A gente vai ver mais, tá? Da identidade, eu acho que fica, normalmente, quando chega essa parte, fica mais curioso para querer ver logo como é que E ver acontece. como aplica, né? Como é que vai mas a gente vai ver já já. Acho que é importante só, lembrando lá do eixo, do terceiro eixo lá de organização, a gente acha importante passar por isso. Obviamente, isso aqui é um começo de sugestão, né? Porque eu acho que essa organização do próprio GT de comunicação, lembrando da horizontalidade, é um desenvolvimento que tem que passar pelo próprio grupo. Mas aqui a gente está falando tecnicamente o que é importante. Para começar, é organizar, por exemplo, um drive, né? Criar uma conta de e-mail específica do GT, que tenha um drive com o ano, o mês e tal. Criar uma linguagem de organização para que todo mundo tenha capacidade de encontrar qualquer que seja o registro, por exemplo, ou uma peça, um comunicado que já foi feito, um card que já foi feito. E deixar, por exemplo, alguns que já sejam abertos para todos os membros da Aliança, independente de ser do GT. Enfim, então ter essa dinâmica de criar um drive para poder ter todos os materiais registrados, né? Os que estão em processo de ser feitos e os que já foram realizados, tudo organizadinho, mas importante mesmo, assim, para além disso, é a gente ter que funções a gente acha que são importantes dentro de um GT de comunicação. Então, assim, porta-vozes, né? Pessoas que falem pela aliança para fora, né? São pessoas que sejam guardiãs dessa marca. E quando a gente fala marca, não é só a identidade visual, marca todo esse conceito, né? Esse grupo chamado Aliança pelo Residencial Edgar Gaioso, que tem uma marca, que tem um padrão cromático, que tem uma linguagem agora, que tem um tom de voz. Então, tudo isso estaria dentro dessa atribuição dessas pessoas porta-vozes, né? Obviamente, é preciso acontecer um treinamento e está previsto que isso aconteça, né? Que seja feito um processo de acompanhamento para desenvolver, mas entendendo que, havendo habilidades, né? Percebendo, vocês entre vocês, percebendo habilidades, já podem ir indicando ou se colocando. O outro perfil é o perfil de criadores, pessoas que tenham a capacidade de desenvolver o conteúdo em texto, em imagem, em arte, né? Enfim, que exista essa possibilidade aí de criativamente colocar sua mensagem ou se colocar como produtora desse conteúdo. Os polinizadores são pessoas que distribuem mensagens e ampliam esse alcance.
Polinizadores podem estar dentro, né, do GT ou não. Pode ter polinizador no GT, mas o articulador da polinização pode procurar outros polinizadores fora, né? Por exemplo, existe uma pessoa no Edgar Gaioso que tem um acesso, ou tem uma facilidade, ou tem mais grupos, participa de muitos grupos de WhatsApp, por exemplo. Essa pessoa ela pode ser uma polinizadora sem necessariamente ser uma pessoa do GT. Mas uma pessoa do GT tem que ir, né, elencando quem são esses polinizadores para fazer a mensagem chegar mais longe. E memória é um perfil, e aí de uma ou mais pessoas, que registra tudo, ou seja, que fica responsável por organizar esse drive que a gente está falando no ponto 1, mas que também consiga, quem é que vai ficar responsável por fazer as fotos do próximo mutirão, né? Então, ter essa organização. Memória é todo mundo que consegue fazer os relatos, os relatórios, e está sabendo onde tem informação para fazer um novo projeto, uma apresentação, enfim. Então, é quem está, é o guardiã para dentro, né? Tem a guardiã para fora, que são os porta-vozes, é a pessoa guardiã para o lado de dentro. Aqui a gente tinha lá, né, falado de como escolher os canais, né? Uma definição dos canais, que canais usar. No documento completo, a gente vai falar, a gente tem listado quais foram os canais sugeridos para este início, dentro do que hoje a Aliança tem como projeção de comunicação. Obviamente, aparecendo a oportunidade e crescendo essa tarefa, né, esse GT desenvolvendo as atividades e tal, e encontrando uma oportunidade, se incorpora. Mas a gente tem nesse documento as defesas específicas. Então, a gente está falando, só para não deixar de comentar, a gente está falando de WhatsApp, a gente está falando de Instagram, a gente está falando do carro de som que já existe. Então, lá no documento tem tudo. Aqui, o que a gente quis trazer para vocês na apresentação é a forma de pensar na hora de escolher. Porque não dá para dar conta num planejamento de todas as situações onde a gente vai precisar, né, se comunicar, mas dá para a gente prever como decidir quais são os meios, né, quais são esses canais. Então, vamos lá. Dentro dessa matriz, é como se a gente tem uma necessidade, como é que a gente vai decidir? A gente vai descobrir qual é o público, né? Para quem a gente vai falar? Qual é o fluxo? É o fluxo interno, externo? É o fluxo Edgar Gaioso? Isso já ajuda a gente, essa é uma necessidade. Qual é o tom? A gente já vai. E aí no documento também tem. Quando a gente fala do fluxo interno, tem um tom sugerido. Quando a gente fala do fluxo externo geral, tem outro. E quando a gente fala do fluxo Edgar Gaioso, vocês vão ver exemplos daqui a pouco. Qual é o tom que a gente fala para cada público, dentro desses fluxos definidos? Qual é a razão? Qual é a mensagem que precisa ser dita, né? O que é que a gente espera? A gente está comunicando, só dizendo, a gente quer o retorno das pessoas, a gente quer chamar para um evento. Então, qual é a razão? Vai também ajudar a gente a decidir. Porque depois que a gente responde essas perguntas, a gente pode dizer onde é que eu acho essas pessoas, né? Canais, a decisão do canal é como é que eu chego nessas pessoas, para dizer o que eu preciso dizer. Se eu preciso de resposta, eu preciso de alguns recursos específicos. Então, só para explicar. É o WhatsApp quando eu quero convidar para uma reunião. Eu posso fazer uma enquete. Então, qual é o recurso que eu uso? Dentro do WhatsApp, eu tenho um recurso de enquete, né, de fazer a pergunta, qual é a data? E a pessoa escolhe lá, faz uma votação. Então, dentro do canal, quais são os recursos que a gente pode usar? Se a gente quer falar no Instagram, é vídeo ou é uma imagem? Então, dentro da razão, né? O que é que a gente emociona mais? A gente tem um vídeo que ficou muito bom, então a gente vai emocionar mais se a gente colocar o vídeo, né? Então, essa aqui é a forma da gente decidir. Para ilustrar, a gente está trazendo aqui para cada fluxo, certo? Fluxo interno, que é aliança para aliança. Qual é o tom que a gente está dizendo que tem que ter? É objetivo, é aquela história de pertencimento, né? Ou seja, de fazer a convocação colocando todo mundo, a gente, nós, né? E animado, ou seja, com vontade de realizar. Então, aqui, só para dar uma ilustrada, qual é o motivo? Um convite para a reunião. Quais são os canais que a gente usa?
WhatsApp, e-mail, ligação. Ligação, vocês vão ver no documento, a gente está falando de ligação quando a pessoa é um membro da aliança recente. Então, a gente faz esse reforço que é para poder se aproximar mais, ficar um pouco mais convidativo, né? E fazer o sentimento de pertencimento ainda se desenvolver. Dentro de WhatsApp, qual é o recurso que a gente usa? Imagem, card, né? Aí já é um recurso usado, mas a gente deixa isso mais, um pouco mais previsível, sabe? Então deixa ele mais sistemático para a gente entender, ó, a gente já precisa fazer o card e tal. Então a ideia é que a gente deixe isso muito, muito listado já, né? O máximo possível. E à medida que for fazendo, vai entendendo quais foram os resultados disso também. E quando a gente fala do e-mail, por exemplo, é um e-mail com uma artezinha no corpo do e-mail. Vocês vão ver um exemplo que a gente fala de um botão, e aí tem uma razão de ser. Vai ficar mais claro quando a gente avançar aqui para os exemplos. Mas é isso. Então, toda vez que a gente pensar no canal, também pensar qual é o recurso dentro daquele canal. Quando a gente fala, por exemplo, da aliança para a sociedade, né, de um modo geral, que é o fluxo externo geral, o tom é claro, muito objetivo, muito transparente, muito nítido, é coeso, né? Então a gente tem que falar da aliança como um bloco, ninguém se sai, né? Ninguém se sobressai, aliás, e sensível, ou seja, tem que ter um tom de sensibilizar as pessoas, porque a gente está falando para a sociedade, a transformação que a gente está se propondo a fazer. O motivo, uma apresentação institucional da aliança. Essa é uma apresentação para o público geral, a gente pode estar falando do Instagram, por exemplo, além de um e-mail ou imprensa. No e-mail, uma arte do corpo de e-mail. Quando a gente fala no Instagram, a gente está falando, aqui é um exemplo, né? Vídeo mais story, ou a gente pode fazer, por exemplo, um carrossel, que é o que a gente traz para vocês. É uma apresentação de chegada, né? Essa que a gente vai trazer como exemplo para vocês. E na imprensa, um release, que é a linguagem já conhecida e já utilizada, né, para esse público. Quando a gente fala, por exemplo, da aliança no fluxo interno, né, que é o fluxo antigaioso, que é a aliança para os moradores não pertencentes à aliança, a gente está falando de simplicidade na mensagem, confiabilidade, né, ser confiável, né, de mostrar que é verdade, mas divertido. Porque para atrair as pessoas, para trazer as pessoas para perto, a gente precisa também ter essa leveza, ter essa diversão. Não é cômico, sabe? Mas é ter uma diversão. E porque a capacidade de uma mensagem divertida de viralizar é maior. Então, as pessoas compartilham quando a mensagem tem um pouco de humor, né? Então, vamos lá, um convite para mutirão. Dentro do WhatsApp, por exemplo, a gente pode usar GIF e um áudio divertido. Isso tem mais chance de fazer com que as pessoas se comovam e se engajem e convidem e repassem essa mensagem. A gente também vai trazer exemplos disso, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de convite ao mutirão ou de alguma outra ação, a gente pode falar do comércio local com cartaz, né? O adesivo, o carro ou a bike com caixa de som, né? Carro-som, bike-som. Então, a gente tem essas possibilidades. No comércio pode ser um cartaz ou pode ser um adesivo. Então, quando a gente fala do recurso, a gente vai definindo quais são essas possibilidades. Agora vai ficar tudo mais visualmente entendível. Então, vamos lá. A gente tem algumas aplicações, são exemplos, e isso é muito importante. São exemplos que a gente está trazendo aqui para que vocês entendam a possibilidade de isso tomar forma, tá? São situações fictícias, né? Assim, a gente está sugerindo aqui, criando algumas situações para poder ilustrar. Então, o primeiro é da aliança para aliança, tá? Então, é um convite para reunião. Toda vez que a gente se une, transforma. Que vem a próxima. A história, lembra lá da frase, conceito, né? Que é uma frase original, e a gente pode dar formas diferentes a ela. Então, está bebendo na mesma frase, a gente está criando uma frase para esse evento especificamente. Então, uma arte que tenha todas as informações. Por quê? Quando a gente repassar, quando a gente encaminhar, a gente já garante que, se só chegar a imagem, a pessoa tem as informações necessárias. Onde vai ser o local, né? E qual é o tema, de uma forma
quer dizer, qual é a razão do encontro de uma forma mais abrangente. Quando a gente for para a mensagem propriamente dita, textual, importante a gente, por exemplo, usar esses recursos, né? Esses recursos visuais, eles geram essa vontade, né? Essa coisa de animar para fazer, né? Então, vamos lá. É só olhar para trás e ver que o trabalho da gente vem melhorando a vida em Edgar Gaioso. Então, ou seja, essa coisa de sensibilizar e de se manter motivado, né? Esse ano está cheio de novidades e a gente precisa se reunir mais uma vez para planejar a próxima intervenção. Enfim, aqui é um convite. Nesse caso específico, a gente fez um exemplo de convidar, né, essa aliança chamando aliança, tá? Mas é porque o GT de comunicação prepara essa comunicação. A gente fez vocês vão entender que vai ter no e-mail, um exemplo de um e-mail, usando a mesma situação, que um e-mail chamando para a mesma reunião com um formulário. Então, aqui é um textinho, a ideia é que seja um corpo de e-mail, né, produzido com um recurso mesmo, MailChimp, que é uma plataforma onde você coloca o texto, você consegue fazer feito o Google Forms, né? Você consegue fazer o cabeçalho e tal, e o texto você coloca, não é nada muito difícil de produzir, mas a gente colocou com um link. Por quê? Nessa sugestão da gente, até a própria reunião, a gente pode pedir a participação das pessoas. Então, na hora de fazer a montagem, o planejamento da reunião em si, as pessoas também da própria aliança podem se colocar. Elas confirmam a presença no formulário. E aí, quais são os assuntos que as pessoas querem, por exemplo, prioritariamente discutir? Então, é chamar para participação até na definição da pauta da reunião. No final, a gente pode dizer, você quer conduzir uma parte da reunião? Então, tudo isso lembra, está lá no objetivo original, lá no comecinho, que a gente tinha, aumentar o engajamento, né? Fazer a participação acontecer e aumentar esse engajamento da própria aliança. Então, ampliar a relação de vai ter uma reunião, vai ser tal dia, mas quais são os assuntos? E você quer fazer quer aplicar alguma dinâmica, sabe? Então, fazer esse tipo de interação acontecer para que esse pertencimento cresça, né? Essa sensação de pertencimento cresça. Então, esses exemplos aqui são justamente para ilustrar tudo aquilo que a gente estava falando, né? Qual é a linguagem, o conceito, mas principalmente como a gente convida as pessoas para participarem mais. Quando a gente fala do fluxo Edgar Gaioso, aí eu acho que vocês lembram que era uma atenção dedicada, né? A gente precisa de recursos que tragam essas pessoas, que facilitem essa comunicação, que todo mundo entenda ao mesmo tempo. Então, a gente, por exemplo, né, uma das ideias que está no documento completo é de usar histórias reais, né, histórias reais de pessoas do Edgar Gaioso para serem contadas no Instagram, para gerar conteúdo. E, inclusive, porque a gente teve na escuta, no processo de escuta, a gente teve uma percepção muito forte de que a distância é colocada como se fosse maior, né? A distância física deixa a distância, vamos dizer, afetiva ou de envolvimento maior. Então, trazer essas histórias é uma forma de aproximar, né? E aqui é uma ilustração do que seria um panfleto para entregar, né? Quais histórias com residencial você tem para contar? Então, é criar essas histórias. Mas o que é a peça? O panfleto. O recurso das ilustrações servem para a gente poder fazer um passo a passo. Como é que a gente vai fazer a coleta dessas histórias? Então, a gente faça uma carta com seu nome, endereço, telefone, leve até a caixa postal na Praça dos Sonhos. Isso sugere que a gente, lá na pracinha, a gente deixe uma caixa para recolher, né, cada carta e envie até a data. Então, o recurso, lembra que a gente falou lá, né? A história de ter ilustração é um tipo de recurso para facilitar. Então, quando a gente tiver um passo a passo, quando a gente tiver que pedir que as pessoas façam alguma coisa, usar a ilustração vai ajudar, né? E aí a gente tem aqui uma sugestão de texto, o texto mais simples possível, né? A gente falar com facilidade para que todo mundo consiga entender. Não seria só o texto, né? Obviamente, o carro de som, por exemplo, para um recurso
auditivo, como recurso auditivo, também fortalece essa ação, né? Aqui é só a ilustração, é uma peça dessa ação, né? Que seria ilustrando aqui o uso da ilustração. Ivana, o som está bem baixinho. Era para ter esperado um clique, mas enfim, acho que é importante a gente dizer aqui. Ficou bem baixinho, a gente não conseguiu escutar. Eita, foi? Foi. Coloca de novo. Bota mais alto, né? Com o som mais alto. No dia 2 de abril, a gente vai ter um evento importante aqui na comunidade e precisa de todo mundo nos preparativos. Venha para a reunião geral no sábado, dia 4 de março, às 9 horas, na Praça dos Sonhos, e fique por dentro de tudo. Funcionou melhor? Funcionou. Deu para escutar um pouquinho melhor, né, gente? Eu não sei se totalmente a mensagem, mas deu para escutar. Eu acho que vale a lógica, depois que vocês vão ter acesso ao documento, aí acho que cada um consegue dar o play e ouvir melhor. Eu não sei por quê, na verdade. Não sei se tem a ver com o meu fone. Mas, enfim, a ideia é qual é a situação, né? Mensagem de WhatsApp para convocar para o mutirão. A comunicação da aliança, ou do GT de comunicação da aliança, vai disparar, né, para a aliança, para o grupo do WhatsApp dos moradores, mas os moradores também, lembra da história dos polinizadores? Eles também têm a capacidade de fazer chegar mais longe. Quanto mais recurso e mais divertido for, lembra que a gente falou, a gente tem a informação na arte, né? A informação certinha, o que é que a gente precisa fazer e tal. A gente tem um texto que convida com o recurso dos emojis, mas a gente tem a possibilidade, se a gente pode no WhatsApp buscar um GIF né, que chame a atenção, e a gente pode gravar um áudio né, que seja divertido e tal, é aquele áudio do carro de som dentro do WhatsApp, né, de uma forma mais dinâmica, mas é isso. Ao invés de ficar naquele áudio longo, a gente faz um curtinho, mas a lógica é a mesma. Então, é aproveitar o recurso e entender que quanto mais recurso diferente, né, primeiro que a gente consegue fazer um alcance maior, né, o áudio e o visual, mas também a gente consegue ser mais interessante de repassar. E aí essa é a força da ideia mesmo. Quando a gente fala de fluxo externo, prioritariamente a gente vai usar a rede social, e a rede social que a gente entende que tem mais potencial para agora de realização, de execução, é o Instagram. Então, lembra lá da situação de apresentar para o fluxo externo, a sociedade, um post, né, um primeiro post que apresente quem é a aliança. Então, já ouviu falar na aliança pelo residencial Edgar Gaioso? Essa é aquele carrossel, tá? Que vai arrastando. Então, o residencial tem muitas carências, mas tem mais ainda desejo por mudança. E não é um sonho de um só. Somos representantes da comunidade, sociedade civil, poder público, empresas e universidades, unidos para realizar transformações urbanas inclusivas e sustentáveis. Somos uma aliança que acredita que, quando a gente se une, tudo se transforma. Aí vem com a gente. Essa é a coisa da comunidade. Só para ilustrar aqui para vocês, tudo que a gente foi vendo ao longo dessa apresentação. A gente está com a mensagem-chave aqui adequada ao meio, né? Tudo que estava ali na mensagem-chave está aqui. A gente está com um conceito também colocado aqui, adequada ao fechamento do texto, e a gente está colocando toda a identidade da gente, a gente está mostrando as pessoas participando, a gente está falando de inclusão, a gente está falando de participação, a gente está falando de horizontalidade, tudo isso de forma subjetiva, mas está tudo aqui. Então, acho que é uma forma da gente visualizar que tudo que a gente foi falando ao longo desses capítulos, de uma forma visual resumida. E aí a gente tem um plano de ação, né? Esse plano de ação que está aqui, ele é uma sugestão, entendendo inclusive o tempo das coisas. A gente está propondo, né? A gente, Bizu, propõe que no dia 2 de abril, que é uma data que a gente quer, Dia Internacional do Livro Infantil e Dia Mundial da Conscientização do Autismo.
A gente entendeu que essa possibilidade de usar essa data como uma chave, né? Criar um evento para ser uma chave justamente para a implantação dessa comunicação mais robusta, né? Mais consistente, e essa visibilidade, aumentar essa visibilidade. Então, a partir disso, aqui é uma sugestão, obviamente, é a gente ter um evento que tenha contação de histórias, que lance a nova gelateca, ou, enfim, uma nova gelateca, ou uma nova pintura, o que precisar, o que for possível, mas que a gente tenha. Por quê? Porque a gente vai fazer antes, e isso é a parte de convocação e visibilização, a gente vai fazer uma promoção de doação de livros, com ponto de arrecadação, por exemplo, nas instituições que são membros da Aliança, e a gente faz essa entrega no dia. Então, no dia 2, a gente criaria aí um marco para essa coisa, para esse plano de comunicação tomar forma de vez para a sociedade, a partir de um trabalho prévio, onde a gente vai explicando, vai convocando, vai solicitando a doação dos livros. Então, só para a gente entender o período, né, o processo de fazer, isso aqui é o plano do plano, né? A gente está aqui em fevereiro, a gente está apresentando quem somos e tal, ou seja, é importante que, obviamente, está acabando fevereiro, mas eu acho que dá para entender que começar esse processo, ativar uma conta no Instagram, né, preparar a gente chama de massa crítica, né, mas é esse número de seguidores e convidando primeiro a gente, né, nossos primeiros caminhos, né, nossas pessoas, a gente, a instituição, os nossos amigos, e a gente vai começar a construir isso. Isso só vai rolando no Instagram, mas do ponto de vista de organização convocar a reunião do grupo, enfim. Acho que é mais importante entender a lógica. A gente pega o período, diz o que é importante, por exemplo, ter naquele período, e cada atividade dessa vai desenvolver as ações, as tarefas que precisam ser feitas. Então, aqui, é importante que em março esteja a oficina dos templates, né? Como é que cria material, é um processo de treinamento e de formação desse GT, né? Criação, enviar mensagem para convocar essa formação mesmo do GT, mas entendendo que tem um trabalho para ser feito. Depois que forma, a gente vai ter que ter quais são as atividades e as tarefas que a gente tem para o dia do evento, né? Quais são as peças que a gente precisa fazer, né? E aí segue também, né? Desenvolver a partir disso vão seguir as outras tarefas. Existe mais uma lista mais detalhada, mas não das tarefas, das ações que precisam ser feitas. As tarefas, elas vêm depois que se desmembra, né? Cada atividade dessa. Acho que todo planejamento é importante dizer que precisa sempre, né? E eu acho que a cada semestre, nesse caso, ter saído no intervalo de 6 meses, avaliar como é que tem, né? Como é que a comunicação está funcionando, quais foram os resultados da própria comunicação. Tem os resultados das ações, mas aí tem uma análise do próprio GT, da própria comunicação, e, se preciso, ajustar, né? O que precisar ajustar. E é isso, minha gente. Eu acho que a gente está bem aberta agora para conversar, eu acho que é bem importante, reforçando aqui que a gente, né, a Bizu vai ter um momento aí de apoio, né, de implantação, e, enfim, é isso. Estamos abertos aí às falas. Obrigada, Ivana, pela apresentação, Ivana e Isabela. Gostaria só de reforçar que a gente parte desse plano, mas o detalhamento fino, as ações que vão ser feitas, a produção dos materiais vão ser feitas com a aliança. Então, a partir desse momento, a gente vai abrir a formação do GT de comunicação, que qualquer membro da aliança pode fazer parte. E com esse GT a gente vai fazer todo esse planejamento e também elaborar as redes sociais, que são uma demanda que a Aliança já tem há algum tempo, enfim. Isso vai ser feito tudo de maneira colaborativa. Então, agora, as pessoas que participaram aqui com a gente hoje, se tem alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento, esse é um momento legal de a gente debater, já que a Bizu está participando aqui e pode responder diretamente.
Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ok. Sou professora Anaíses, trabalho no Núcleo de Educação Ambiental da SEMAN, né? E aí eu fiz uma visita recentemente com o professor Leonardo e a equipe lá no local, lá no Edgar Gaioso, no espaço, visitando a comunidade, pude conhecer um pouquinho desse projeto, né? Desse grandioso projeto que eu acho que só tem a agregar valores. Bem, eu vi aí na fala da Ivana, ela fez essa sugestão aí desse evento, né, possivelmente para acontecer no dia 2 de abril, achei super interessante, com essa pegada aí do Dia do Livro, do autismo também. E eu acho que nesse dia também, como eu sou da pegada ambiental, nesse dia a gente poderia também estar fazendo algo, uma oficina com crianças relacionada a trabalhar com algum material da natureza, um plantio, ou então levar material e fazer uma oficina com eles de colagem, com elementos da natureza. Não sei, é uma ideia que também pode agregar a esse dia, né, que a gente possa também estar incentivando essa questão desse momento tão importante e criar na criançada esse gosto e ter mais cuidado com a nossa natureza, né? Então, eu acho que, de repente, não sei se nessa data ou em outra, mas fica como sugestão aí para a equipe. Obrigada. Joia. Eu acho uma boa ideia, né? Sim. Inclusive, até a temática nos próprios livros, ou na história que for contar, né? Envolver a história com a ação é bem interessante. Estamos aqui, minha gente. Alguma dúvida? É muita coisa ao mesmo tempo, né? Uhum. Francis mandou um comentário aqui pelo chat, só escrito, galera, só parabenizando aqui, ficou muito bom. Joia. Tem nenhuma dúvida não, Francis? Oi, Camila, Ana, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu sou uma membro nova aqui do Agenda, e eu fiquei na dúvida quando você fala do que vai estar no documento, tudo vai estar documentado. Seria um documento que vai ser disponibilizado para todos os membros? É isso? É esse material que foi apresentado hoje? As duas coisas vão ser disponibilizadas, né, Camila? Tanto a apresentação quanto um documento. É um documento que tem mais detalhadamente tudo que a gente passou. Assim, a gente passou no modelo apresentação aqui, mas está mais detalhado, sabe? Algumas justificativas mesmo, um texto mais denso, um pouco mais denso. Ah, tá certo, tá bom. Eu vou ficar aguardando a entrega, porque hoje a gente não pôde estar a equipe toda presente, e aí a gente tem que repassar para o Leonardo, para o restante da equipe, tá bom? E eu fico no aguardo do material. Joia. Ótimo. Acabando aqui a reunião, a gente já vai começar a subir isso na pasta para todo mundo ter acesso. E a própria gravação também, né, que vai ajudar até a orientar a ler o documento. E ele está organizado também, mais ou menos não, na mesma sequência dessa apresentação. Tem um índice lá no começo, então, caso, né, seja interessante. Uma dúvida específica, né? Aí você recorre ao documento, porque vai ter mais. Por exemplo, uma coisa que aqui a gente trouxe um exemplo da comunicação de acordo com o fluxo. Se é o fluxo interno, se você está querendo ali falar aliança para aliança, uma comunicação interna ali para movimentar a galera da aliança, para fazer algum tipo de ação. Tem um exemplo só nessa apresentação. No documento já tem mais exemplos. E aí, assim como nessa pasta, também vai ter essa parte de recursos visuais. Essas ilustrações, né? A tipografia, né? As fontes,
esses desenhos que a gente usa para formar novas peças. Então, isso também vai estar disponível na pasta. E aí, mais para frente, a gente vai falar até sobre oficinas, né, para a gente poder realizar, saber como usar esse tipo de material e não acabar ficando perdido sem saber. Tem muita coisa e não sabe como usar. Então, a gente vai tentar fazer uma coisa bem prática com vocês. Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Então, Francis aqui falando, parabéns pelo no âmbito do projeto, a gente sempre, de vez em quando, andava distribuindo alguns panfletos, né, para a população local e tudo. E a linguagem que a gente usava nos panfletos, muitas vezes era um pouco densa, uma linguagem muito própria de quem trabalha com ambiente, trabalha com essa questão de poluência. O projeto tem essa pegada, né, de redução de poluência. Seria interessante a gente dar um pouco uma linguagem mais simplificada a respeito disso. Então, a emissão de carbono, então, está tudo circulando no âmbito do projeto. Eu acho que vocês têm essa capacidade técnica de trazer uma linguagem mais simplificada, acho que tem muito a colaborar, principalmente na elaboração dos nossos panfletos, para distribuir para a comunidade. Eu não sei se eu peguei tudo, não, porque deu umas falhadas para mim aqui. Estou falando de máscara aqui, mas eu tirei aqui para falar. Vai melhorar agora. Porque, assim, a gente, desde o início do projeto, a gente trabalha muito com panfletagem também, para chamar as pessoas. E aí a gente notava que a linguagem era um pouco densa, técnicos, né? E aí isso prejudicava um pouco a inteligibilidade da informação. Né? E aí não gerava até um engajamento, né? Eu acho que com esse trabalho de vocês também vai ser interessante reformular os panfletos, né, para a comunidade, tentando explicar um pouco mais de forma mais simples mesmo, como as pessoas podem entender aquilo que está no projeto, mas em termos global. O projeto é específico, mas também ele tem essa perspectiva de promover uma replicabilidade, né? Então, as pessoas também têm que entender que aquilo faz parte de algo maior também na vida delas. Uhum. Basicamente isso. Parabéns pela apresentação, muito bacana. Joia. Ô, Francis, a ideia passava muito por isso. Eu acho não, a gente acredita mesmo, né? É um trabalho técnico mesmo, mas quando a gente tem uma identidade, né, de marca, não é só a visual, mas passa pela visual também, e uma mensagem unificada, a gente pode adaptar tudo isso para situações e públicos diferentes, preservando quem se é, sabe? Porque o perigo, quando a gente não tem um trabalho desse, é quando a gente... eu preciso falar com um público determinado e ali eu só vou usar um recurso. Por isso que a gente também atentou e trouxe a matriz de pensar qual é o recurso dentro do canal. Porque, veja, quando a gente pode falar de inclusão sem considerar, por exemplo, a leitura, né, dos dispositivos, né, do computador e tal, para quem tem deficiência visual, baixa visão e cegueira mesmo. Então, a gente tem que pensar todas as possibilidades. Né? Quando a gente fala do áudio no WhatsApp, ele também é uma forma de chegar mais longe. Mas você percebe que a gente tem vários fluxos e várias peças sem ter perdido a identidade. A gente ainda consegue visualizar que é a aliança do Edgar Gayoso que está falando. Né? Mesmo que a gente faça modificações e adequações da mensagem e da linguagem. Mas é isso, é ter essa consciência sem a gente se perder mais da essência, né? de quem está partindo a mensagem. Ótimo, é isso mesmo. A própria administração pública, a gente trabalha na administração, utiliza uma linguagem muito técnica, às vezes mais, e as pessoas costumam não entender. Eu acho que é um movimento que tem acontecido na administração pública, que é o design de serviço. E atua nessa questão da linguagem, da facilitação do entendimento, que é o que o projeto está fazendo nessa etapa de comunicação. Uhum. É isso, obrigado. Obrigado também. Obrigada. Francis lembrou justamente de um panfleto que a gente fez no ano passado, que a gente entregou nas casas das pessoas e que tinha essa linguagem que a gente tentava traduzir, mas havia muito ainda a vontade de explicar todo o projeto numa minúcia, enfim, ficava um pouco complicado.
Agregando esse próprio documento, que não é a apresentação, né, o documento mais completo, enfim, que foi traduzido na apresentação, já tem uma explicação do projeto de uma maneira mais simples, assim, simples não no sentido negativo, mas justamente no sentido positivo, de ser mais fácil de compreender. E a gente sempre pode ir adequando essa linguagem para o público alvo daquela comunicação. Então, para os moradores, a gente ainda pode pensar em algumas expressões diferentes para colocar, evitar sempre, né, aqueles termos técnicos, enfim, usar as imagens, os ícones que mostraram na apresentação também, às vezes ajuda a reforçar as ideias principais que a gente quer transmitir. Então, a ideia é que o GT de comunicação, utilizando todo esse plano, consiga produzir essas peças de comunicação mais acessíveis, e muitas vezes não ser algo escrito também, né? A gente pode trabalhar com vídeo, a gente pode trabalhar com áudio, com diferentes mídias. Isso aí. Mais alguém? Pessoal, se não tem mais dúvidas, mais colocações, acho que a gente pode finalizar por aqui a apresentação. Queria muito agradecer a apresentação da Bizu, todo o trabalho que foi desenvolvido e também a participação dos membros da Aliança que estão aqui com a gente. E avisar que a gente vai abrir uma enquetezinha ali no WhatsApp para chamar mais pessoas para fazerem parte do GT de comunicação. E vamos repassar por ali também e por e-mail os materiais elaborados pela Bizu. Meninas, vocês gostariam também de se despedir? Eu quero agradecer. Foi um trabalho bem bom. Eu particularmente, fui lá, não foi, Tátila? Conheci e foi um aprendizado também para a gente, né? Eu acho que é uma grande jornada, assim, quando a gente começa a fazer um trabalho de planejamento a partir da escuta. Porque, enfim, não se entrega para ninguém uma forma de fazer que não seja a partir do que elas têm, do que as pessoas têm, do que o lugar tem e do que o projeto tem. É um projeto que anima muito a gente. A gente é fã já do projeto e eu acho que tem muita coisa boa para ser realizada. Sim. E eu espero que vocês tenham se sentido representados, né, por essa apresentação, pela marca, tenham sentido identificação e que esse material ele seja um material de consulta constante. A gente tentou fazer ele da forma mais didática possível. É um material realmente de consulta, é para quando tiver uma dúvida. Eu espero que daqui saia o GT de comunicação, que as pessoas que estão aqui entrem no GT de comunicação, agitem as pessoas. Um grupo de trabalho de comunicação é muito importante num projeto, é gostoso de trabalhar também. Tem acho que a carga da animação, né, do tom de voz, vai partir de vocês, né, das pessoas que estão participando do GT. Então, eu espero que saia daqui esse grupo, que vocês tenham se sentido animados a fazer. E a Bizu está ainda no projeto, né? A gente tem uma etapa final agora, que é essa parte mais de auxílio mesmo, né? De acompanhamento. Então, no momento que esse GT for criado, a gente vai estar junto, vai estar tirando dúvida e fazendo com que vocês entendam um pouquinho mais de comunicação, que não tem nenhum bicho, todo mundo sabe se comunicar hoje em dia, porque a gente vive a rede social o tempo inteiro, então é só trazer o que a gente já sabe fazer no dia a dia para um projeto, né? E encontrar essa linguagem do projeto que já está aí, já está pronta, vocês já estão usando, a gente só deixou isso mais explícito, né? E documentado. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham saído aqui animados para fazer parte desse grupo. A gente espera que, na verdade, que esse grupo ele só cresça e que vocês precisem da gente mais e mais vezes, que a gente possa ter outros problemas para resolver lá na frente, mas que a gente saia daqui com esse grupo formado.
É o que eu realmente espero, que a gente se animou demais com esse projeto de vocês. A gente espera ver vocês criando muita coisa aí para frente. E é isso, obrigada pela participação de todo mundo. Gostei, Bela. Boa. De nada. Oxe, o Siri respondeu aqui do computador. Desculpa. Pessoal,